Ninguém imaginaria que, naquele final de tarde chuvoso, uma única escolha mudaria destinos que pareciam impossíveis de se cruzar. A cidade de Aramar costumava ser frenética até mesmo quando o céu escurecia, mas naquele dia, uma tempestade havia esvaziado as ruas e feito as pessoas correrem para se abrigar em qualquer lugar disponível. A maioria, pelo menos, porque havia alguém que não podia simplesmente parar, não podia simplesmente esperar o clima melhorar, não podia se dar ao luxo de perder mais um dia de vendas. Seu nome era Lívia Sorrentino, e ela equilibrava uma caixa de doces caseiros enquanto empurrava um carrinho de bebê já gasto pelo tempo e pelas batalhas que enfrentava desde que se tornara mãe solo. A chuva ensopava seu cabelo, colando fios escuros ao seu rosto, mas seus olhos permaneciam firmes, determinados, quase teimosos. O tipo de olhar de quem sabe que ninguém vai carregar seu mundo por ela. No carrinho, seu filho, pequeno, inquieto, curioso, observava tudo com a inocência e a confiança de quem acredita que a mãe pode enfrentar qualquer tempestade, mesmo quando não podia. Se alguém perguntasse a Lívia qual era seu maior medo, ela jamais diria que era falhar como mãe, porque esse temor era tão profundo, tão íntimo, tão enraizado que mal poderia ser colocado em palavras. Seu maior medo era ser obrigada a desistir. E foi naquele instante, naquele ponto exato de exaustão física e emocional, que surgiu algo que mudaria tudo. Ou melhor, alguém. Um carro preto, de modelo luxuoso e impossível de ignorar, estacionou a poucos metros dela. Era o tipo de automóvel que denunciava o tamanho da conta bancária do dono antes mesmo que a porta fosse aberta. Mas, naquele momento, Lívia não se importava com riqueza. Só queria encontrar um toldo, uma marquise, qualquer lugar que a abrigasse da chuva. A porta do carro se abriu, e desceu dele Arthur Venâncio, um homem cuja presença parecia feita sob medida para dominar ambientes. Alto, elegante, vestindo um casaco que provavelmente custava mais do que todas as vendas mensais de Lívia, segurava um celular ao ouvido, a expressão cansada, mas intensa. Seus olhos eram de um castanho profundo, desses que revelam mais do que a pessoa pretende, do tipo que sempre busca algo, mesmo quando não sabe o que. Os dois te olharam por um segundo que pareceu mais longo do que realmente foi. O primeiro pensamento de Arthur foi que aquela mulher, completamente molhada e carregando uma criança, parecia deslocada naquela rua de prédios corporativos e lojas de luxo. Mas era um pensamento superficial, e ele sabia, porque logo no segundo seguinte, algo diferente chamou sua atenção. A força que ela tinha nos olhos. Uma força que ele não via em ninguém há muito tempo. Uma força que ele próprio perdera sem perceber. Mas Arthur não disse nada. Apenas interrompeu a conversa no telefone por alguns instantes, o suficiente para que sua imensa empresa tivesse que esperar, e perguntou: "Você está bem?" Lívia respirou fundo antes de responder. Não queria parecer fraca, não queria parecer alguém que precisava de ajuda, embora precisasse mais do que jamais admitiria. "Estou", ela disse, tentando disfarçar a voz trêmula. "Só tentando terminar o dia de trabalho." Arthur olhou para a caixa de doces improvisada, viu os preços escritos à mão em cartões coloridos e percebeu que a chuva estava destruindo tudo. "Posso ajudar de alguma forma?" Ela sorriu, mas não era um sorriso feliz, era um sorriso amargo, quase irônico. "Pode comprar um doce", respondeu. Ele levantou uma sobrancelha, intrigado com a coragem daquela resposta tão direta, e comprou. Todos. Cada um dos doces, sem pedir desconto, sem fazer perguntas, apenas pagando e devolvendo a caixa dizendo: "Pode entregar em outro lugar depois. Só não deixe a chuva estragar seu trabalho." Foi só depois disso que ele voltou para o carro, e foi só depois disso que ela finalmente conseguiu encontrar abrigo. Naquela noite, enquanto contava o pouco dinheiro que tinha antes de dormir, Lívia pensou no estranho milionário que comprara seus doces como se fosse a coisa mais normal do mundo. Pensou em como seus olhos pareciam tristes, apesar de tudo que ele parecia ter. Pensou em como ele poderia simplesmente ter ido embora, mas não foi. E Arthur, enquanto atravessava a cidade rumo ao escritório onde trabalharia até tarde, pensou na mulher da chuva.
Pensou em como ela o olhou sem medo, e em como pela primeira vez em meses, algo havia o tirado momentaneamente daquela espiral de responsabilidade, cobrança e solidão silenciosa que o consumia desde que assumiu o império empresarial da família. Naquele mesmo instante, o destino havia dado o primeiro empurrão. Mas ele ainda não sabia disso. Nos dias seguintes, Arthur tentava voltar à rotina, mas de alguma forma, sua mente insistia em revisitar aquela cena da chuva. Ele tentava ignorar, tentava dizer a si mesmo que aquilo não significava nada. Ele era um homem ocupado, com compromissos, responsabilidades, reuniões incessantes. Não havia espaço para distrações. Mas a verdade é que havia algo dentro dele que o incomodava, uma sensação de que ele tinha deixado algo incompleto, e como um homem acostumado a resolver o que quer que fosse, ele não era o tipo de deixar pontas soltas. Então, alguns dias depois, ele voltou ao mesmo lugar, só para ver se encontrava a mulher dos doces. Andou pela praça, passou pela calçada onde ela estava, observou ao redor. Não a encontrou. Até que ouviu uma voz infantil dizendo: "Moço, você quer brigadeiro?" Arthur olhou para baixo. Era a mesma criança, só que agora sorria amplamente, mostrando alguns dentes falhados e segurando uma pequena caixa improvisada. O coração de Arthur bateu mais rápido. Não estava preparado para encontrar o menino primeiro. "Você é o filho daquela moça? Como é o nome dela mesmo?" "Mamãe é a Lívia", o menino respondeu com orgulho. "Ela tá ali, quer ver?" Arthur queria, muito mais do que admitiria até para si mesmo. E então a viu. Lívia estava um pouco distante, conversando com uma cliente. Seus cabelos estavam presos. As roupas eram simples, mas ela parecia tão forte e tão delicada ao mesmo tempo que Arthur sentiu algo estranho, algo quente, algo que fazia tempo que não sentia. Ela olhou em direção ao filho, o viu com Arthur e por um momento seus olhos ficaram tensos, como se estivesse pronta para protegê-lo do mundo inteiro. Mas então ela o reconheceu, o homem da chuva, e seu semblante suavizou. "Eu não esperava te ver aqui de novo", disse ela, aproximando-se lentamente. "Eu também não", Arthur respondeu, sendo mais honesto do que pretendia. "Mas acho que fiquei devendo a entrega dos doces." Ela sorriu, dessa vez de verdade. Aquele sorriso mexeu com ele de um jeito que ele não soube explicar. E assim, começaram a conversar. Primeiro, sobre o trabalho dela. Depois, sobre o filho. Depois, sobre a vida. E aos poucos, uma conexão inesperada surgiu entre mundos completamente diferentes. Arthur se viu interessado em coisas que jamais imaginaria querer saber. O melhor ponto para vendas, o tempo de preparo dos doces, a receita que era da avó dela, as dificuldades que enfrentava para pagar aluguel, escola, contas médicas. Lívia, por sua vez, descobriu que Arthur não era apenas um homem rico, mas alguém que carregava um peso silencioso. Pressões familiares, empresas em crise, uma solidão sufocante que o dinheiro não curava. E mais do que isso, carregava arrependimentos profundos relacionados à perda da mãe, uma mulher que também lutou sozinha para criá-lo. Esse ponto em comum entre eles, a figura de mães fortes, criou uma ponte emocional poderosa. O tempo passou rápido naquele dia, e nos dias seguintes. O que começou como encontros ocasionais virou rotina. Arthur passava sempre pela praça, comprava alguns doces, oferecia carona quando via chuva, ficava conversando com o menino que rapidamente se afeiçoou a ele. E a cidade inteira começou a reparar. Porque não era comum ver um milionário sentado em uma calçada, segurando um brigadeiro na mão, enquanto ria de alguma história contada por uma mãe doceira e seu filho falante. Mas quanto maior a proximidade, maior também o conflito. Arthur começou a sentir algo que o assustava, algo que ele não sentia há anos, algo que parecia arriscar tudo que ele vinha tentando construir com tanto esforço e sacrifício. Ele sabia que pessoas do seu círculo social não aceitariam facilmente aquela aproximação. Sabia que sua família, especialmente seu pai, um homem frio, controlador e obcecado por status, jamais aprovaria. E ainda havia o
um medo quase infantil de se ferir novamente, de abrir o coração para alguém e perder. Ele conhecia a dor da perda íntima, sabia como era amar alguém e ser deixado sozinho quando mais precisava. Lívia também tinha seus medos, medos mais práticos, mais imediatos, o medo de se iludir, o medo de depositar esperança em alguém que vivia em um mundo completamente inatingível para ela. O medo de que tudo aquilo fosse apenas um capricho temporário de um homem acostumado a ter o que queria. E o medo, acima de tudo, de que seu filho fosse magoado no processo. Então, mesmo quando queriam estar juntos, ambos tentavam se afastar. Só que o destino não parecia disposto a deixá-los escapar tão facilmente. Certo dia, quando Arthur chegava para sua visita habitual, encontrou Lívia chorando discretamente. Uma conta enorme havia chegado de última hora. Um tratamento médico que o filho precisava fazer por causa de uma alergia severa. Ela não tinha como pagar, não tinha para onde correr, e pela primeira vez deixou a máscara de força cair. Arthur se aproximou devagar. Não queria parecer um salvador, embora tudo dentro dele gritasse para ajudar. O que aconteceu? Ela tentou mentir, tentou sorrir, tentou dizer que estava tudo bem, mas ele já a conhecia demais. E então, pela primeira vez, ela desabou. Contou sobre as dificuldades, a pressão, o medo de que algo pior acontecesse ao filho. E enquanto falava, Arthur sentiu o coração apertar. Aquela dor era tão familiar, tão parecida com a que ele mesmo carregava desde a infância. Quando ela terminou, ele disse com firmeza: "Deixe-me ajudar." Ela balançou a cabeça imediatamente. "Não, eu não posso aceitar isso. Não quero parecer interesseira. Não quero depender de você desse jeito." "Não é sobre depender," Arthur respondeu com a voz mais sincera que ela já ouvira. "É sobre não deixar alguém que eu me importo sofrer sozinha." Ela ficou em silêncio. Ele também. Não era uma declaração de amor, mas era de certo modo uma confissão irreversível. Lívia deixou que ele ajudasse, não por si mesma, mas pelo filho. E a partir daquele momento, algo mudou entre eles, algo profundo demais para ser ignorado. Mas como toda história é intensa, a proximidade começou a atrair problemas. Primeiro vieram os comentários maldosos de pessoas da vizinhança. Depois, as críticas veladas de colegas de empresa de Arthur. Em seguida, a fúria de seu pai, que não aceitava que o herdeiro do Império Venâncio estivesse se relacionando com uma vendedora de rua. Arthur enfrentou todos eles, mas as consequências começaram a pesar. Seu pai ameaçou tirá-lo da empresa. Os acionistas começaram a pressioná-lo. Rumores começaram a surgir em jornais de fofoca. E no auge dessa crise, Arthur decidiu se afastar. Ele achou que estava protegendo Lívia. Achou que se ficasse longe, ela não seria alvo de humilhações. Achou que estava fazendo o certo. Mas para ela, aquilo foi uma traição dolorosa. Sem explicações, sem despedidas, sem promessas. Ele simplesmente parou de aparecer. Lívia ficou destruída por dentro, mas se forçou a continuar, porque mães não param, mães não desistem. Mães sangram em silêncio enquanto passam força para os filhos. Arthur, por outro lado, afundou em si mesmo. A distância que acreditava que protegeria Lívia apenas o destruía mais a cada dia. E, ironicamente, aquilo também piorou sua relação com o pai e com os sócios, porque ele já não tinha energia para lutar por nada, o vazio o consumia. Até que o destino interveio de novo, mas dessa vez mais brutalmente. Certa tarde, o filho de Lívia teve uma reação alérgica fortíssima durante as vendas. Ela entrou em pânico. Pessoas tentaram ajudar, mas ninguém sabia exatamente o que fazer. O hospital era longe, o trânsito estava caótico. E, num momento de desespero absoluto, Lívia fez algo que não queria ter feito. Ligou para Arthur. Ele atendeu no primeiro toque. E, ao ouvir a voz dela desesperada, tudo dentro dele despertou. Arthur não pensou duas vezes. Pegou o carro. Dirigiu tão rápido que ignorou semáforos, buzinas, risco. E, quando encontrou Lívia tremendo e chorando,
pegou o menino nos braços com cuidado e o levou ao hospital. Ficou ali, ao lado dela, até que tudo se estabilizasse. E, naquele instante, quando a vida mostrou o quanto tudo podia ser frágil, a verdade ficou tão clara que não havia mais como fugir. "Eu te amo", Arthur disse, sem ensaio, sem pensar, sem medo. "Nunca devia ter ido embora. Nunca devia ter deixado você enfrentar isso sozinha. Me perdoa." Lívia chorou mais uma vez, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. "Eu também te amo", respondeu. "Mas eu preciso saber, você vai ficar? De verdade?" Arthur segurou a mão dela, e naquele gesto não havia dúvida alguma. Para sempre. O clímax da história não foi apenas o momento em que confessaram o amor, foi o momento em que decidiram enfrentar o mundo juntos, em que Arthur enfrentou o pai com firmeza, dizendo que não abriria a mão da mulher que amava, em que Lívia decidiu que merecia ser feliz, que merecia amar e ser amada sem culpa, sem medo, sem vergonha. E, para a surpresa de ambos, o pai de Arthur, que sempre parecera implacável, cedeu, não por bondade, mas porque viu nos olhos do filho uma determinação que nunca tinha visto antes. Talvez porque, no fundo, reconheceu a força que sua própria esposa tivera no passado, a mesma força que via agora em Lívia. Com o tempo, a vida se organizou, não de forma mágica, mas de forma real. Lívia abriu uma pequena confeitaria com a ajuda de Arthur, mas mantendo seu estilo próprio, suas receitas, sua independência. Arthur reorganizou seu império, agora com mais equilíbrio e humanidade. E o filho de Lívia cresceu cercado de amor, carinho e oportunidades que antes pareciam impossíveis. A mensagem final dessa história é simples, mas poderosa. O amor não se trata de encontrar alguém perfeito, trata-se de encontrar alguém que esteja disposto a enfrentar a vida ao seu lado. E às vezes, o destino une pessoas de mundos opostos para lembrar que, no fim das contas, todos procuram as mesmas coisas: segurança, afeto e alguém que veja valor onde outros só veem fraquezas. Porque, no final, não foi o milionário que salvou a mãe solteira, e nem a mãe solteira que salvou o milionário. Eles se salvaram mutuamente. E isso sim, é a verdadeira riqueza.